nós vamos chamar agora, nós conhecemos bem menininha mesmo, de chupar balinha, chiclete, pirulito. E como essa menina cresceu e se desenvolveu. E eu sei que ela foi criada nos caminhos do Senhor, sei com certeza, pela vida de seus pais. Mas ela sim superou as expectativas. É a prata da casa, Angel. Pode dar forte esse aplauso. Ela é filha de Paulo Bulhões e Ana Bulhões. Essa claque aqui é só para ela. Boa noite, igreja linda! Que privilégio é receber vocês aqui na nossa casa. Nossa casa é a casa de vocês. Espero que vocês estejam se sentindo muito bem recepcionados, porque nós preparamos tudo com muito amor. Amém? Eu quero agradecer aos apóstolos pelo privilégio de estar aqui, trazendo uma palavra diante de tantas gerações aqui, desde os mais novos, as crianças, até os mais idosos. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Amém? E muitos aqui já falaram dos bispos e apóstolos mais lindos de São Paulo, mas eu sou e tenho a honra, o privilégio de ser filha dos bispos mais apaixonados pela presença de Deus de São Paulo. Amém? E eu quero que você dê um high five na pessoa que está do seu lado e fale assim: o nosso Deus é um Deus que se move através das gerações. Você crê nisso? Amém? O nosso Deus é um Deus que se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como não dizer que esse é um Deus que ama gerações? No princípio, a ordem de Deus e o plano inicial, quando o homem e a mulher foram criados, Deus deu uma ordem a eles. Vai dizer assim em Gênesis 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. O plano inicial de Deus para o homem e a mulher é a família. Fala comigo, família. E é muito interessante que desde o começo, onde Adão e Eva, eles caem e existe o episódio da queda, e quando Deus vai sentenciar a serpente, ele já começa a esquematizar o plano de como as gerações seriam incluídas no plano de salvação e redenção da humanidade. Vamos ver o que vai falar em Gênesis 3:15. Vai falar assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra descendência vem da palavra zerá. Fala comigo, zerá. Zerá. Isso eu puxei do meu pai. Ele ama falar a tradução das palavras. E essa palavra significa semente, semeadura, posteridade, filhos. Então, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos como o plano de redenção de toda a humanidade teve um envolvimento de gerações, teve um envolvimento de famílias. Deus poderia usar de tantas formas para salvar o mundo, mas ainda assim, Ele escolheu usar as gerações. Ele escolheu uma mulher para carregar o Salvador. Eu não sei se você entende o privilégio e a responsabilidade que é isso. E desde Gênesis e Apocalipse nós vemos as famílias e mais famílias. E eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas chega uma parte na Bíblia que eles começam a falar das descendências. Geralmente é a parte mais difícil da Bíblia. A gente está fazendo nosso plano anual e aí começa: Tananã que é filho de Tananã, Tananã que é filho de Tananã. Mas por que, Deus, você coloca cada nome? Porque Deus ama gerações. E Mateus 1 vai começar a contar sobre a genealogia de Jesus, começando através de Abraão. E aí vai falar assim: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então nós vemos aqui homens e mulheres falhos como eu e você, junto com a sua geração, fazendo parte do plano que Deus iria salvar o mundo.
enviando o seu Filho único para morrer em nosso lugar. E nós vemos que tudo começou, né? Pode falar em Mateus 1, com Abraão. E nós vemos o chamado de Abraão. Deus chega em Abraão e fala assim: saia da sua terra, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora me diz, Abraão poderia ter falado não, Deus? Sim. Mas o que Abraão respondeu ao chamado de Deus para a vida dele? Sim. Ele poderia ter colocado tantas desculpas. Não, Deus, eu não vou sair da minha terra, tá tão confortável aqui. Eu vou sair de uma terra para outra terra que você ainda vai me mostrar. Eu nem sei o plano, você nem me mostrou o PowerPoint. E a minha mulher é idosa, como que ela vai ter filho? Como que de mim vai sair uma geração, uma multidão? Não faz sentido. Mas Abraão, ele escolhe não viver pela emoção, pela razão, mas ele escolhe caminhar pela fé. E o sim de Abraão não impactou apenas a sua vida. O sim de Abraão impactou toda a sua geração. Fala comigo, obediência ao chamado de Deus. Obediência ao chamado de Deus. Gênesis 22, eu vou reforçar isso. Vai falar que por meio da geração de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas porque você me obedeceu. Será que nós temos obedecido ao que Deus tem nos chamado para fazer aqui nessa terra? E o mandamento de Deus continua sendo o mesmo para o homem e para a mulher. Sejam férteis e multipliquem-se. E nós vemos uma luta ferrenha para isso não acontecer. Uma luta política, uma luta espiritual para que isso não aconteça. Mas eu creio que o Senhor, Deus, nessa noite, Ele quer nos lembrar de continuar a ser fiel. E por que, Angel? Por que continuar a ser fiel? Em Deuteronômio 7:9 vai dizer assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Esse é o Deus que nós servimos. E veja, assim como esses homens e mulheres que nós vemos na palavra, Deus ainda está convocando homens e mulheres que estão dispostos a dizer sim ao chamado de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Deus está convocando uma geração que se levantará assim como Josué no capítulo 24, e vai falar assim: eu não sei que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que os outros vão se prostrar, o que as outras famílias vão se prostrar, mas eu e a minha casa permaneceremos na palavra de Deus. Eu e a minha casa, nós teremos a renovação de mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não acontece do dia para a noite. Isso exige sacrifício, exige discipulado e exige joelho no chão. Porque todos esses filhos aqui, netos de pastores, eles passaram por muitos processos até realmente não encontrarem apenas o Deus dos seus pais, mas o seu Deus. E eu quero realmente que essa palavra que eu vou trazer seja como uma flecha de encorajamento para vocês, pais e mães. Para que vocês continuem permanecendo e dizendo sim e sendo fiéis ao que Deus falou a vocês. E algo muito interessante que nós vemos na nossa igreja com nossos jovens é que muitos deles, os pais nem sequer vêm à igreja. E enquanto eu orava por essa ministração, eu senti do Senhor falando: você pode até não ter sido um fruto de um lar cristão, mas do seu lar haverão frutos de um lar cristão. Amém? Amém. Para todo o cumprimento de um plano de Deus aqui na terra, Deus levanta uma família. Deus levanta gerações. Ele é o Deus que se move através das gerações. Eu quero finalizar com isso. Esses homens e mulheres que aparecem na genealogia de Jesus são falhos, assim como eu e você. Mas ainda assim o Senhor
nos deu o privilégio de estar nesse momento de até chegar em Jesus, que foi o nosso Salvador. E o Senhor ainda continua nos dando o privilégio de participar do seu plano aqui na terra, pregando o evangelho da salvação, fazendo discípulos de todas as nações, sendo testemunhas em todo o mundo. A palavra de Deus em Atos 1:8 vai falar: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o que acontece quando homens e mulheres param de testemunhar? O que acontece, Angel? Bom, a Bíblia vai falar o que acontece. Em Juízes 2:10 vai falar assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Por que essa geração não conhecia o Senhor? Porque em algum momento, um homem e uma mulher começaram a... Não, eu não vou parar de testemunhar. Eu vou parar de contar dos feitos e das obras que o Senhor fez por mim, pelo nosso povo. E o Senhor, Ele continua nos chamando para continuarmos sendo testemunhas. Não apenas testemunha, mas um testemunho vivo. E com muita humildade eu venho falar que eu sou um testemunho vivo da fidelidade que os meus pais tiveram com Deus. Mais do que palavras aqui no púlpito, eu vi os meus pais na minha casa. Eu vi os meus pais de verdade, uns pais que, com todas as falhas que eles têm, amam ao Senhor, que me ensinaram, que me discipularam e me discipulam até hoje. E eu quero deixar uma pergunta para você nessa noite. Nós falamos de vários homens e mulheres de Deus que deixaram um grande legado. E eu pergunto para você, qual é o legado que você e eu temos deixado? Qual é o testemunho que você tem deixado para essa próxima geração? Lembra da palavra que eu falei que significava semente? O legado é a semente que nós plantamos no coração daqueles que ficam depois que nós nos vamos. E eu quero finalizar com essa história. É uma história real. Toda vez que eu falo de legado, eu lembro da minha avó Bessie. Uma mulher que não é muito conhecida, não é uma mulher famosa, uma influencer, mas é uma mulher de Deus. É uma mulher que teve 10 filhos, muitos netos. E ela nunca deixou de testemunhar, fala comigo, testemunhar do amor e dos feitos do Senhor. Eu lembro até quando a gente estava fazendo uma homenagem para ela, um primo meu que hoje é pastor, ele falou: Val, você não tem noção do quanto você impactou minha vida. Porque quando a gente queria jogar futebol, a avó falava: vem aqui que vocês vão sentar para ler a palavra. Então eles, não queriam fazer isso, queriam jogar futebol. E ele falava assim: vó, você não tem noção de quanto isso impactou a minha vida. E ela nunca deixou de compartilhar do amor de Deus, de nos exortar quando a gente estava errado e de mostrar o exemplo de mulher de Deus que ela era. E mesmo quando todos os filhos dela, são 10, tá? A maioria dos filhos dela não estavam na igreja, não estavam com o Senhor, aquela mulher não desistiu. Aquela mulher permaneceu fiel, com seus joelhos dobrados, até que um após um, os seus filhos foram sendo encontrados pelo amor de Deus. E um deles é o Bispo Paulo. E hoje também eu venho testemunhar, meus primos aqui. Amém. Toda a honra e glória é do Senhor. Mas eu te contei essa história para te lembrar que Deus continua agindo através de gerações. E o seu sim hoje, pai e mãe, o seu sim hoje, filho e filha, certamente impactará a sua geração de amor. Eu quero terminar com esse versículo e que nós possamos nos apegar a ele. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus e Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Se você puder, aplaudir o Senhor.